Olá, pessoal! Hoje o Portal Síndico Legal traz uma entrevista sobre assembleia de condomínio. Nós sabemos que é um ato importante, é nessa reunião com os condôminos que são tomadas as decisões mais importantes de um condomínio. Por isso, nós recebemos hoje aqui o advogado José Machado, que é também membro da Comissão de Direito Condominial da OAB de Mato Grosso. Primeiramente, seja bem-vindo aqui à entrevista do Portal Síndico Legal e estar contribuindo aí com essas informações hoje aqui. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui colaborando com o portal e com todos os telespectadores que nos veem. José, nós temos dois tipos de assembleias, que são ordinárias e extraordinárias. Explica pra gente assim, a diferença dessas dois tipos de assembleias. Certo. O legislador originário de 2001, ao editar o Código Civil, já trouxe essa previsão das duas assembleias gerais de um condomínio, as ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias geralmente ocorrem no primeiro trimestre do ano e fica a cargo de definir, de deliberar certas questões. Prestação de contas do ano anterior, a previsão orçamentária para o ano corrente e, eventualmente, eleger o síndico e alterar o regimento interno. E as extraordinárias, a qualquer momento, pode ser convocada mediante edital de convocação, que também fica a cargo da convenção, a sua forma de... esse instrumento convocatório. Seria um caso assim que podemos dar de exemplo aqui, no caso dos condôminos, quando eles querem destituir o síndico por algum motivo que eles consideram que é considerado pelos condôminos necessário. Então eles teriam que convocar uma assembleia extraordinária. Perfeito, uma assembleia extraordinária mediante um quórum qualificado de 1/4 dos condôminos, né? Hoje, quem pode convocar uma assembleia? O síndico ou 1/4 dos condôminos e faça uma assembleia extraordinária. José, o senhor já tem experiência há 5 anos com condomínios, você sabe também que tem alguns síndicos que não têm tanta experiência, até porque isso daí não é critério para ocupar a função. Então existem aqueles síndicos que são profissionais, o síndico que é morador e muitos têm a dificuldade com relação à elaboração dessa assembleia, o planejamento dessa assembleia. Então é importante fazer esse planejamento e o que deve levar em consideração na hora de fazer esse planejamento. Perfeito. O planejamento hoje em dia é tudo para qualquer coisa que façamos, né? E não é diferente com as reuniões condominiais. Aí que é importante a assessoria jurídica estar presente no dia a dia do condomínio, acompanhando os atos do síndico, inclusive para elaboração, para o planejamento dessa assembleia. O planejamento ela começa desde a elaboração do edital de convocação até o final, que é o registro daquela ata em cartório competente. Eu costumo dizer que o instrumento convocatório, o edital, ele deve ter 3 formas, igual um trabalho acadêmico. Sim. Introdução, desenvolvimento e conclusão, porque é por aquele instrumento que vai ser convocada aquela reunião com todas as regras a serem seguidas, observando sempre a convenção daquele condomínio e a legislação, né? Então, a nossa introdução do edital de convocação, qualificar o síndico que está convocando, sim, ou 1/4 dos moradores, o condomínio que está sendo convocado, convocando os moradores, o local, a data e o horário dessa reunião. Isso seria uma introdução lá no edital. Sim. O desenvolvimento por oportuno seria as próprias pautas que vão ser deliberadas ali. Pautas sempre claras, objetivas. E, por fim, que a conclusão desse edital seria aí as regras que vai nortear aquela reunião. Somente adimplentes podem votar, o número de procurações que podem ser utilizadas, se tem que ser firma reconhecida ou não, que a ausência de algum condômino não desobriga ou de aceitar como tácita a concordância com o que foi deliberado. Então a conclusão desse edital é que vai nortear, sempre seguindo a legislação para não ter nenhum vício e, consequentemente, aquela assembleia for passível de uma anulação. Por isso a importância da assessoria jurídica para acompanhar. E tudo isso que você falou, elas têm que estar lá em itens, né? E agora tem essa dúvida, quantos itens são permitidos para realizar esse planejamento, para realizar essa assembleia? Não existe um número mínimo ou máximo. Sim. Só que é aconselhável que, no máximo, 4 pautas por reunião. Justamente para não ficar aquela assembleia cansativa, longa, extensa, né? E os dias ideais para uma assembleia
Terça e quinta são os dias mais que a gente percebe que tem mais demanda assim dos condôminos, mais participação. Também evitar a véspera de feriados, próximo final de semana, datas longas de feriado prolongado, para tentar convencer de chamar mais condôminos a participar daquela reunião. E horários muito tarde também, Exatamente. Né? Então, a primeira convocação, 7 horas da noite, a segunda convocação, 19h30, é um horário ideal. No começo da Assembleia, deixar bem determinado também que cada um tem tantos minutos de voz, estipular uma data limite para término da Assembleia, evitar assuntos gerais na pauta, porque assuntos gerais podem ser deliberados, só que qualquer assunto ali dentro daquela pauta, se for aprovado, não tem eficácia jurídica, porque o condômino não foi previamente convocado para aquelas pautas. Né? E essa convocação para a Assembleia, qual que é o prazo de antecedência? Tem algum prazo mínimo, máximo para fazer essa convocação? Não existe um prazo mínimo determinado em lei. Certo? Contudo, o legislador deixou a cargo da convenção condominial estipular a sua forma de administração, a competência das assembleias e a sua forma de convocação. Regra geral, vimos que o prazo mínimo de convocação do edital, o lançamento do edital até a data efetiva da realização da assembleia é de 10 dias. Certo. E todas essas decisões que foram tomadas, já seguiu todas essas regras que você falou antes, aí teve a Assembleia, tomaram essas decisões. Essas decisões, elas entram como lei, elas podem ser também, fazer parte da convenção do condomínio? Ela pode fazer parte da convenção do condomínio, Sim. Desde que exista uma pauta específica de alteração de uma determinada cláusula da convenção. E lembrando que para alterar a convenção, é preciso um quórum de 2/3 dos condôminos. E as decisões da Assembleia, que é um órgão máximo de deliberação, faz lei entre eles, entre os condôminos, desde que as decisões não contrariem a lei constitucional ou a infraconstitucional, e até mesmo normas da convenção. Ótimo. Então, José Machado, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação na entrevista aqui do Portal Síndico Legal, que trouxe essas orientações muito importantes aqui para todo mundo que está acompanhando. Eu que agradeço, muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a entrevista de hoje sobre a Assembleia de Condomínio. Você confere essa entrevista e outras entrevistas também no nosso canal do portal sindicolegal.com.